Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para o nosso curso de questões Concurso Colégio Pedro II. Bom, antes de começarmos, deixo aqui neste primeiro slide os meus contatos. Caso em algum momento ao longo deste curso você sinta a necessidade de falar comigo, sinta-se muito à vontade para entrar em contato, eu certamente responderei aos seus questionamentos. Bom, vamos começar com as questões de direito constitucional. E a nossa primeira questão é a seguinte: em relação aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Vou mudar aqui a cor da caneta. Então, queremos a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado social. Bom, a República Federativa do Brasil realmente é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Isso está previsto no artigo 1º da Constituição. Mas ela não se constitui em Estado social, mas sim em Estado democrático de direito. Então, vamos retirar essa parte aqui que está incorreta e vamos ler o artigo 1º da Constituição. Veja. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, veja, os fundamentos são a nossa base, né? Os fundamentos são o alicerce da República Federativa do Brasil. Então, veja, a República Federativa do Brasil tem alguns valores que formam a sua base, que formam o seu alicerce. Que valores são esses? Que valores são esses? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O nosso famoso Soci de Vaplu, né? Soci de Vaplu. Pronto. Bom, então, errada a alternativa A. E a alternativa B? São poderes da União, dependentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes da União, mas eles são poderes independentes e harmônicos entre si. Isso significa dizer que não há hierarquia entre esses poderes. Não há um poder que manda mais. O executivo não manda mais que o legislativo e o judiciário. O judiciário não manda mais que o legislativo e o executivo. E o legislativo não manda mais que o executivo e o judiciário. O que há entre eles é uma independência e uma harmonia. Veja que eles têm competências, e essas competências estão devidamente discriminadas na Constituição Federal. Bom, então, o artigo 2º da Constituição nos diz exatamente isso, que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cuidado com esse tipo de alternativa, é sempre muito importante ler muito bem cada uma das alternativas, não ler rapidamente. Muitas vezes a pessoa quer acabar logo, quer estar com pressa, fica com medo de não conseguir resolver todas as questões, mas lendo rapidamente você não percebe que falta uma palavra, que falta um prefixo, e isso faz toda a diferença, tá? Letra C. A igualdade entre os estados e o repúdio ao terrorismo e ao racismo são princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Bom, os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais estão previstos no artigo 4º da Constituição. E realmente, dentre esses princípios está a igualdade entre os estados e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Vamos ler o artigo 4º, veja. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Veja, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político.
Roberta, são muitos princípios, como é que eu faço para memorizar tudo isso? Temos um macete, que é a frase: conde preso não reina, coopera igual. Conde preso não reina, coopera igual. Como assim? Conde, concessão de asilo político. D de defesa da paz. Pre de prevalência dos direitos humanos. So de solução pacífica dos conflitos. Não de não intervenção. Re de repúdio ao terrorismo e ao racismo. In de independência nacional. A de autodeterminação dos povos. Coopera de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Igual de igualdade entre os estados. Vamos voltar à alternativa. A igualdade entre os estados e o repúdio ao terrorismo e ao racismo são princípios, sim, são princípios previstos no artigo 4º da Constituição, já é o nosso gabarito, mas vamos ver por que as letras D e E estão incorretas. Letra D. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Não, veja, os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º, já vimos, né? O Socide Vaplu, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Construir uma sociedade livre, justa e solidária não é um dos fundamentos da República, mas um dos objetivos. É um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Opa, aqui. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, ó, objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Veja, quando falamos em objetivos, estamos falando em metas. Metas. Roberta, mas a nossa sociedade brasileira ela não é livre, justa e solidária, né? Mas veja, como estamos falando de metas, estamos falando de um olhar para o futuro. Olhar para o futuro. É isso que a República Federativa do Brasil almeja, tá? Esse é o ponto, né, aonde queremos chegar. Então veja, um macete para você memorizar isso aqui é o CONGA-R PRO, bem conhecido, né? CON de construir, G de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Algumas pessoas falam assim, é o famoso artigo dos verbos, né? Tudo ali é verbo. Cuidado com isso, porque as bancas, sabendo disso, o que elas fazem? O que elas têm feito? Né? Elas têm substituído os verbos por substantivos. Então, em vez de falar em construir uma sociedade livre, justa e solidária, a banca pode falar na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em vez de falar em garantir o desenvolvimento nacional, ela pode falar na garantia do desenvolvimento nacional. Então, muito cuidado. É muito bom conhecer a letra da lei, tá? Porque a banca pode cobrar a literalidade do artigo, mas pode fazer pequenas alterações também para confundir, tá? Roberta, por que você marcou nacional e regionais ali? Porque muitas vezes as bancas gostam de trocar. Elas falam em garantir o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades sociais e nacionais. Então, muito cuidado com isso também. Bom, podemos voltar à questão. Então, a letra D também está errada. A letra E, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América, visando a formação de uma comunidade americana de nações. Roberta, essa parece certa também. Não, veja que não é dos povos da América. Não da América, mas da América Latina. América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso está no parágrafo único do artigo 4º. Veja, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, a questão número 1, realmente gabarito, letra C de casa. Vamos para a questão 2 agora.
De acordo com a Constituição Federal, sobre as relações internacionais da República Federativa do Brasil, marcar C para as afirmativas certas, E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então vamos lá. A prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos são alguns dos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Sim, acabamos de ler sobre esses princípios, né, previstos no artigo 4º, e realmente, veja, vamos voltar lá. O que temos aqui? Peraí, esqueci quais são os princípios aqui. Prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. Ó, prevalência dos direitos humanos está aqui e a autodeterminação dos povos. Tá? Então, realmente, essa primeira está correta. Vamos colocar a letra C. E a segunda, a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visa a construção de uma sociedade livre, justa e solidária? Veja, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos da República previstos no artigo 3º. Veja, construção, ó, e não construir. Olha a substituição aqui por um substantivo. Mas veja, a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina não visa a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Nós vimos isso aqui no parágrafo único do artigo 4º. Visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, houve aqui uma mistura por parte da banca do parágrafo único do artigo 4º com o artigo 3º. Por isso, ela está errada. Então, C e E, vou pegar aqui a caneta vermelha, C e E, letra C é o nosso gabarito. Vamos, então, para 3. Em relação à inviolabilidade de domicílio, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que... Bom, antes de lermos as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre o artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Vamos parar aqui, essa primeira parte. Então, a casa. O que é casa? A casa é o local onde a pessoa mora. Não apenas. Casa aqui tem um sentido amplo. Casa tem sentido amplo. Então, casa é o lugar onde a pessoa mora, mas é também a casa de campo, a casa de veraneio, a casa de praia. É também o quarto de hotel, desde que a pessoa more nesse quarto de hotel. O quarto de motel, desde que a pessoa more também nesse quarto de motel. É o barco. Se a pessoa usa o barco como moradia, o barco também é considerado casa, né? O consultório de um médico, de um dentista, o escritório de um advogado, tudo isso é considerado casa. Então, casa aqui tem um sentido amplo. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Essa é a regra geral. Ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento. Regra geral. Mas tem um salvo aqui. Tem um salvo, o que nos mostra que esse direito não é absoluto. É um direito relativo. Salvo em alguns casos. Quais são os casos? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, estamos falando aqui da relatividade do direito à inviolabilidade domiciliar. E tem um macete aqui que é o FDP-DJ. FDP-DJ não é palavrão, FDP, F de flagrante, D de desastre, P de prestar socorro. E DJ, DJ, né? D de determinação, J, judicial. Então, vamos lá. Nesses casos de flagrante, desastre, para prestar socorro e por determinação judicial, e nesse último caso somente durante o dia, são os casos em que alguém pode sim entrar na sua casa, casa em sentido amplo, sem o seu consentimento. Então vamos lá. O domicílio é inviolável, permitindo-se, entretanto, a autoridade policial nele ingressar para a realização de diligência investigatória. Não, de forma nenhuma. Somente por determinação judicial e durante o dia. Então, não. Para a realização de diligência investigatória, não.
Letra B, o domicílio é inviolável, ninguém nele podendo entrar ou permanecer sem consentimento do respectivo titular. Está faltando informação aqui. Isso aqui também não. C, o domicílio é inviolável, ninguém nele podendo entrar ou permanecer sem consentimento do respectivo titular, ressalvadas exceções contidas na legislação ordinária. Na legislação ordinária, não. Ressalvadas exceções contidas na Constituição Federal. E letra D, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse é o nosso gabarito. Letra D de dado. Questão 4. A respeito dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão. Vamos lá. Bom, antes de lermos as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão, que está prevista no artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui temos duas partes, né? A primeira parte, nós temos um direito. Aqui nós temos um direito. E na segunda parte, nós temos uma garantia. Qual é o direito? O direito é que é livre a manifestação do pensamento. Mas será que esse direito é absoluto? Eu posso manifestar meu pensamento como eu quiser? Posso ser racista? Posso ser homofóbica? Posso falar tudo o que eu quero? Não, não. Veja, não se trata de um direito absoluto. Não se trata de um direito absoluto. Não permite, por exemplo, o discurso de ódio. Então veja que o discurso de ódio não está acobertado pelo artigo 5º, inciso 4º, tá? Então pense o seguinte, um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas é o seguinte, imagine uma pessoa que entra num cinema e vai lá para o fundo do cinema, lá na frente, na verdade, né? Bem distante da saída. E o cinema está lotado, está cheio de pessoas, tem uma estreia. Então há muitas senhoras que foram levar os netinhos para o cinema. Então há crianças, há senhoras, há muitas pessoas no cinema. E a pessoa vai lá na frente e grita, fogo! Quando a pessoa grita fogo, bem alto, começa a gritar, o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a correr. Elas tentam correr, tentam ir para a saída. E nisso, o que acontece? Elas começam a passar por cima uma das outras, né? Algumas vão cair, vão bater a cabeça, vão se machucar, algumas podem até morrer, vão ser pisoteadas. Então veja, se essa pessoa, se esse sujeito for pego, o que ele pode dizer? Eu gritei fogo, quis. É livre a manifestação do pensamento, isso é um direito constitucionalmente previsto. Eu posso falar o que eu quiser, e eu quis falar fogo. Eu quis falar fogo dentro do cinema. Eu estou no meu direito. Mas veja, quando ele exerce esse direito, ele provoca danos, ele provoca lesões, ele provocou, de repente, a morte de algumas pessoas. Então, nesse caso, precisa haver uma avaliação de qual direito deve prevalecer. Qual direito deve prevalecer? É claro que se pessoas foram machucadas, se houve dano ao patrimônio, né, se o cinema foi quebrado, se morreram pessoas, é claro que não vai prevalecer a manifestação do pensamento. Tá? Então, discurso de ódio, né, você fazer falas homofóbicas, falas racistas, né, escrever o que você quiser em rede social, não, isso não está acobertado pela livre manifestação do pensamento, pelo direito à livre manifestação do pensamento. Agora, como eu disse, nós temos uma primeira parte que é um direito e uma segunda parte que é uma garantia, sendo vedado o anonimato. Por que isso é uma garantia? É uma garantia para todos nós. Veja aqui, essa vedação permite que o autor do escrito ou da publicação possa se expor às consequências jurídicas derivadas de algum comportamento abusivo. Então, no caso, por exemplo, das pessoas que escrevem em blogs, escrevem em redes sociais, caso essa pessoa se exceda, caso ela ultrapasse os seus limites, ela pode ser devidamente responsabilizada, né? Porque o anonimato é vedado. Então, nesse caso, ela responderá pelos danos que ela causou. E veja que esse inciso 4º ele está intimamente relacionado ao inciso 5º do artigo 5º, que diz o seguinte, se durante a manifestação do pensamento for causado algum dano material, moral ou à imagem, assegura-se o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização. Tá? Bom, então agora podemos voltar à questão, veja,
Então, a liberdade de expressão é conceituada como a possibilidade de o cidadão criar ou ter acesso a diversas fontes de dados, como notícias, livros e jornais, sem interferência do Estado. É isso que é liberdade de expressão? Criar ou ter acesso a diversas fontes de dados? Não, nada a ver isso. Então, vamos riscar a letra A, que não tem nada a ver com liberdade de expressão. B. É livre, sendo vedado o anonimato. É defeso o direito de resposta. Roberto, eu não sei o que significa defeso. Achei que essa estava correta. Porque fala que é livre, sendo vedado o anonimato. Veja, defeso significa proibido. Então, aqui está dizendo que é proibido o direito de resposta. Já vimos que não, né? Já vimos que não. Vimos aqui no artigo 5º, inciso 5º, que assegura-se o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização. Então, errada a letra B. C. Constitui-se elemento fundante da ordem constitucional e deve ser exercida com sobrepujança aos demais direitos. Ou seja, a liberdade de expressão deve se sobrepor em relação aos outros direitos? Claro que não. Eu acabei de dar um exemplo quando eu falei do cara que grita fogo, né? Deve prevalecer o direito dele em relação dos outros? Claro que não. Então já está errada a letra C, podemos cortá-la também. Letra D. Existe para manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado democrático de direito e a democracia. Essa está correta. Veja, peraí, vou marcar aqui. Opa! Letra D, correta. Veja, existe para manifestação de opiniões contrárias. Sim, eu posso ter uma opinião contrária à sua, eu posso manifestar a minha opinião, você pode manifestar a sua. Nós vivemos numa sociedade que tem como princípio fundante o pluralismo político, né? Então, o pluralismo político que permite a convivência harmoniosa entre ideias contrárias. Então, entre ideias diferentes, né? Até mesmo contrárias. Então, sim, opiniões contrárias, jocosas, né? De brincadeira, satíricas, não há problema nenhum, e até mesmo errôneas. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de afirmar que a Terra é plana. Pode isso? Pode. Pode, é uma imbecilidade, mas pode, não é crime. Agora, mas não para opiniões criminosas, aí não pode, discurso de ódio não pode, atentados contra o Estado democrático de direito e a democracia, isso também não pode, tá? Então a letra A está certa. Letra E, não foi eleita pelo Constituinte, seja originário, seja reformador, como um direito fundamental. Como não? Se está previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Então, errada. Ficamos realmente com a letra D de dado. 5. Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, assinale a alternativa correta. Letra A. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, intransmissível aos herdeiros. Será que esse direito, né, esse direito dos autores é intransmissível aos herdeiros? Não é o que diz o artigo 5º, inciso 27. Veja, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, errada a letra A. Letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Sim, ótimo. Até aqui tudo bem. Não sendo assegurada ao proprietário indenização ulterior independente de dano. Aqui não, aqui já começou a ficar ruim. É assegurada, sim, indenização ulterior em caso de dano. Vamos lá para o artigo 5º, inciso 25. Aqui, 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Como é que é o nome disso? Requisição administrativa. Assegurada ao proprietário indenização ulterior,
Se houver dano. Se e somente se houver dano. Então, veja, aqui, isso aconteceu muito, por exemplo, na época da pandemia, né, em que os hospitais públicos estavam lotados, não tinha mais como enfiar pessoas no hospital público. Então, o que o poder público fez? O poder público requisitou administrativamente leitos em hospitais privados. Os diretores dos hospitais privados gostaram da ideia? Não, claro que não. Ficaram chateadíssimos, entraram na justiça, mas a previsão é constitucional. É possível, em caso de iminente perigo público, requisitar administrativamente propriedade particular. E recebe-se indenização por isso? Somente se houver dano, depois do uso. Se não houver dano, não recebe indenização nenhuma, tá? Então, letra B errada. Letra C. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, poderá ser objeto de penhora em até 1/3 de sua área total produtiva para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Não, né? Não. Totalmente errada essa. Veja. Artigo 5º, inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada... só um instante. A pequena propriedade rural. Sou eu que defino? Não. É você que define? Não. Eu posso dizer que eu tenho uma pequena propriedade rural? Eu não. Quem vai definir é a lei. A lei vai dizer o que é uma pequena propriedade rural, para começar. Então, veja, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Isso é uma forma, né, de fomentar exatamente essa produção pela família, né, família proprietária de uma pequena propriedade rural. Então, errada, totalmente errada, a letra C. Letra D. É garantido o direito de propriedade e a propriedade atenderá à sua função social. Corretíssima. Vamos marcar aqui, ó, letra D de dado, nossa alternativa correta, e vamos ver o fundamento aqui no artigo 5º, incisos 22 e 23. 22 é garantido o direito de propriedade. 23, a propriedade atenderá à sua função social. Então, veja, é garantido o direito de propriedade. Ótimo. É um direito absoluto? Não, não é absoluto. Uma pessoa pode sim perder a sua propriedade. Uma das situações em que uma pessoa pode perder a propriedade é em caso de a propriedade não atender à sua função social. Como assim, Roberta? Digamos que eu tenha várias propriedades. Uma delas está abandonada num lugar qualquer, eu não vou lá, não preciso, nem lembro que eu tenho aquele imóvel, e ele está lá, o mato cresceu no quintal, cresceu muito, né? As pessoas percebendo que ninguém vai lá, começaram a jogar lixo, né? Então está acumulando lixo. Com esse acúmulo de lixo está dando muito bicho, está dando muito mosquito, né? Isso está incomodando os vizinhos, né? Porque ratos e baratas começam a ir para a casa das pessoas. Além disso, pessoas, né, percebendo que não há ninguém ali, jogaram pedras, quebraram o vidro da janela, começou a ficar um ambiente estranho. Algumas pessoas começaram a invadir o quintal para se drogar, usar drogas ali no quintal. Então começou a minha propriedade, do jeito que está, ela começou a causar um problema para a comunidade na qual ela está inserida. Então começou a causar um problema para os vizinhos. Nesse caso, eu posso sim perder a minha propriedade, porque ela não está atendendo a sua função social. Ok? Então, realmente, gabarito aqui D de dado. Bom, até agora corrigimos 5 questões. Para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui. No próximo vídeo, corrigirei mais 5 questões de direito constitucional. Até lá!